Fala aí pessoal, voltamos para mais uma aula no curso de Python básico e nessa aula falaremos sobre as maneiras de manipular uma lista. Até agora sabemos apenas inicializar uma lista e acessar os dados dentro dela. Mas podemos inserir valores em uma lista sem ter que inicializá-la novamente? E como podemos remover um item de uma lista? Felizmente, há funções que facilitam a realização dessas operações. Essas funções pertencem à estrutura da lista, portanto, para invocá-las é necessário escrever o nome da lista seguido de um ponto para depois escrever a chamada da função. De início, temos a função append, que adiciona um item ao final da lista. O item a ser inserido é passado como um parâmetro na chamada da função. Como podemos ver no exemplo à esquerda, a função foi invocada com a string hamster como parâmetro, e a string foi adicionada ao final da lista. Para adicionar itens a uma lista, também temos a função insert, porém ela possibilita especificar em que posição você quer inserir a sua informação. O primeiro parâmetro é o índice em que seu item será inserido, e o segundo parâmetro é a informação a ser inserida. No exemplo, podemos ver a função ser invocada fornecendo o número 1 como índice e como item a string hamster. Na saída do programa, podemos ver que a string foi inserida no local informado. Temos também as funções que removem itens de uma lista, a começar pela função pop. Ela remove um item através de seu índice, e esse índice é passado como parâmetro na chamada da função, como pode ser visto no exemplo. Também temos a função remove, que retira o item da lista, utilizando o nome do item como referência. Como podemos ver no exemplo à direita, a função é invocada utilizando a string coelho como parâmetro. Então, a função buscará esse item dentro da lista e removerá o primeiro que encontrar. Caso haja mais do que um, ela apenas removerá o primeiro. Podemos retirar alguns valores de uma lista de maneira similar ao acesso a um item. Essa retirada se chama fatiamento ou slicing. Podemos fatiar uma lista ao escrever o nome da variável que aguarda, seguido do índice inicial e do final entre colchetes. Podemos também copiar uma lista por inteiro utilizando essa ferramenta. Basta não fornecer os índices de início e final, como pode ser visto no exemplo. Ao omitir os dois valores, eles recebem por padrão o início como 0 e o final como o tamanho da lista. Assim, a ferramenta irá fatiar a lista por completo. Para fazer uma cópia de uma lista, não basta apenas atribuir a outra variável a variável que guarda a lista, ou seja, escrever z1 igual a z no exemplo. Isso estaria criando duas variáveis que apontam para a mesma lista, e não criando duas listas idênticas. Ao fornecer apenas o índice de início do fatiamento, como no exemplo, você tem como retorno a lista iniciada no índice 3 até o fim, portanto, sem os três primeiros itens, índice 0, índice 1 e o índice 2. Ao fornecer apenas o índice de final, você tem como retorno a lista iniciada no primeiro item, porém até o item indicado pelo índice final menos 1. De maneira similar à função range, o fatiamento considera a sequência até o valor indicado, sem incluí-lo. Fornecendo os dois índices, você especifica o início do seu fatiamento e o final, tendo como retorno a lista com o fatiamento especificado, como pode ser visto no último exemplo. Para finalizar, é interessante saber algumas funções e operações que facilitam a manipulação de listas. A função len permite saber quantos itens pertencem a uma lista. Também é possível saber se um item está em uma lista ou não usando o operador in. Para saber se esse item não está, basta acrescentar o operador not antes do in. É possível ordenar uma lista numérica ou de strings utilizando o método sort. É preciso cautela, pois ele altera a própria lista e não retorna uma nova lista ordenada, e nem sempre esse é o comportamento desejado. Também é possível obter o valor máximo e o valor mínimo utilizando as funções max e min, respectivamente. Então é isso por hoje, pessoal. Até a próxima.